Colossenses 3, 9 ao 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O nosso tema é o pecado das fake news. O termo fake news, ele originou-se através das mídias, através primeiramente dos meios de comunicação tradicional e se espalhou pelas mídias online. Através da internet se espalhou o termo fake news, que é notícia falsa. Se é uma notícia falsa, nós podemos dizer que é uma mentira, porque criar, publicar e compartilhar notícias mentirosas é pecado. Este tipo de notícia está se espalhando nas mídias, tanto nas mídias tradicionais, jornais, nós temos jornais de manhã, jornais de meio-dia, jornais de noite, e nós vemos que a mídia tradicional, apesar de falar bastante sobre as fake news, aqui o pessoal está compartilhando muita fake news, mas nós podemos observar, nós não somos bobos, que também a mídia tradicional às vezes falta com a verdade, transmitindo informações, notícias que são fake news. Nós vemos direto. Às vezes distorcem a verdade, às vezes omitem a verdade, ou às vezes criam ilusões, criam coisas ficciosas que trazem mentiras e enganam o povo. Esse termo fake news, ele veio justamente porque tem enganado muitas pessoas. Notícias falsas são historinhas que não têm comprovação e há uma enorme tração de notícias falsas que são compartilhadas através das mídias, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. As fake news são espalhadas através dessas plataformas, através dessas redes de relacionamento. E qual é o risco em compartilhar, em ouvir, em criar, em publicar fake news, notícias falsas, notícias mentirosas? Eu me lembrei de um caso, se eu não me engano, que foi lá em Guarujá, se eu não me engano foi em 2017. Vocês vão lembrar desse caso, que espalharam nas mídias, no WhatsApp, uma mulher fazendo macumba, fazendo mandinga, mostrou ela com as coisas de feitiçaria, e no vídeo que tinha essa mulher fazendo esse despacho, essa macumba, não mostrava o rosto direito, mas alguém pegou uma foto de uma mulher que parecia com a que estava lá fazendo a mandinga e publicou o rosto de uma mulher. O nome dela era até Fabiana. E com a publicação do rosto dessa mulher que se espalhou nas mídias sociais, a população viu essa mulher andando na rua e começaram a julgar essa mulher, lixaram essa mulher, agrediram essa mulher. Eu me lembro dos vídeos como se fosse hoje, não sai da minha mente a imagem da mulher sentada no chão e chegava uma pessoa, um homem, e chegava correndo e dava um chute no rosto dessa mulher, outro chegava e dava uma paulada na cabeça dessa mulher, dizendo que essa mulher era uma macumbeira, dizendo que essa mulher fazia
tinha pacto com o diabo, que fazia despacho, essas coisas da magia negra. E na verdade o que aconteceu é que não era a mulher, descobriu-se depois que a mulher não tinha nada a ver, alguém publicou a imagem daquela mulher, e por aquela publicação que foi falsa, mentirosa, uma vida se perdeu, assassinaram essa mulher. Se eu não me engano, foi 5 pessoas que foram julgadas, a polícia julgou 5 pessoas, acusou 5 pessoas por assassinato, mas no vídeo nós vemos que foi muito mais gente, muitas mais pessoas agrediram aquela mulher e levaram aquela mulher à morte. Fabiane Maria de Jesus, o nome da mulher, que foi morta brutalmente por vizinhos após ser acusada de magia negra na cidade de Guarujá, em São Paulo. Informações falsas causam até a morte das pessoas. É por isso que o pai da mentira é o diabo, através da mentira que vem destruindo vidas. A mentira destrói casamento, a mentira destrói relacionamento, a mentira destrói amizades, a mentira destrói qualquer coisa, porque o pai da mentira tem um objetivo que é matar, roubar e destruir. Por isso nós cristãos precisamos combater a fake news dentro da nossa igreja. Precisamos combater a mentira, porque fake news é mentira. Precisamos combater a mentira dentro das nossas igrejas. E segundo estudos, informações falsas, elas têm ganhado grande espaço na internet de forma muito rápida, muito profunda. Por quê? Por que informações falsas têm ganhado tanto espaço nas mídias sociais? Por que as pessoas têm tanto prazer em compartilhar informações falsas? Eu confesso, não sou aqui nenhum santão, eu já cheguei a compartilhar informações falsas, pedir perdão para Deus. Eu me lembro, um dia desse, eu compartilhei a foto de uma menina que estava cantando e falaram que a menina tinha morrido de Covid, se eu não me engano, né? E aí eu compartilhei, eu digo, nossa, que história bonita, a menina cantando, dando um testemunho da vida dela, de evangelismo, do que Jesus Cristo tinha feito na vida dela, e usando uma morte que foi falsa. E depois eu vi o vídeo, ela dizendo, gente, eu estou viva aqui, ó, estou vivinha, não estou morta não. Aí eu, meu Deus, o que eu fiz? Compartilhei uma fake news, pequei, né? E isso fez com que eu pedisse perdão para Deus pela mentira que eu compartilhei. E muitas outras vezes, às vezes a gente compartilha, às vezes a gente julga, a gente vê uma coisa, uma informação e julga precipitadamente, achando que é verdade. Compartilhar a foto de alguém fazendo uma coisa errada. Gente, como é que pode essa pessoa, ela tem que morrer, essa pessoa tem que ir para o inferno? E às vezes nem foi isso, às vezes a pessoa nem fez aquilo, né, que dizem. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas eu quero dizer que um estudo diz que fake news tem crescido muito na internet. E por que tem crescido? É aquela velha história. A mentira, ela anda mais rápido do que a verdade. A desgraça, ela anda mais rápido do que a graça, né? Alguém ali fez uma coisa errada. Antes da pessoa chegar em casa, a mulher, os filhos já sabem que a pessoa fez coisa errada. É uma coisa impressionante. Por isso que a fake news tem crescido nas mídias sociais, porque a mentira, ela cresce mesmo. Ela parece que as pessoas, elas têm
mais prazer em ouvir notícias falsas do que verem e ouvirem notícias verdadeiras. Olha só o que o estudo diz. O estudo diz que uma postagem verdadeira, ela atinge em média 1.000 pessoas. 1.000 pessoas de uma vez. Enquanto uma postagem falsa atinge 100.000 pessoas de uma vez. Ou seja, quando você publica uma notícia verdadeira, 1.000 pessoas conseguem ali rapidamente visualizar, compartilhar, comentar, publicar alguma coisa. Mas quando você coloca uma coisa falsa, uma coisa mentirosa, 100.000 pessoas rapidamente são atraídas para comentar, para compartilhar, para publicar. E isso é um problema muito grande. E eu quero dizer que fake news não é uma coisa nova, não. Fake news é uma coisa antiga. A Bíblia já relatava fake news, sabia disso? É verdade. Nós podemos ver na história de José, quando os irmãos de José venderam ele como escravo para os ismaelitas, eles chegaram ao pai de Jacó com a notícia falsa de que o irmão tinha sido comido, devorado por um animal selvagem. Ou seja, encobriram a venda do irmão, dizendo que ele tinha sido devorado por uma selva, por um animal selvagem. Da mesma forma, eles pegaram a túnica de José, eles melaram a túnica de José com sangue e chegaram, daí a túnica do teu filho, ele morreu, o animal comeu ele, mas na verdade eles tinham vendido José. E depois nós podemos ver que houve mais um episódio de fake news na vida de José, quando a mulher de Potifar tentou seduzir José e, não tendo sucesso, o que ela fez? Ela inventou uma mentira, uma fake news. Ela chegou para Potifar e disse: olha, aquele teu servo lá tentou deitar comigo. E assim ele foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar inventou uma fake news, uma notícia falsa, uma mentira. Nós podemos ver na Bíblia muitos casos no Velho Testamento de notícias mentirosas. Nós podemos ver notícias mentirosas na vida de Sansão, na vida de Davi. Nós podemos ver também na vida de Ananias e Safira, que criaram notícias mentirosas e acabaram sendo prejudicados por essas mentiras. E há também na vida de Jesus muitas fake news, muitas mentiras criadas. O próprio Jesus Cristo foi alvo de boatos, de notícias mentirosas durante vários momentos da sua vida ministerial. Os fariseus chegaram a acusar Jesus Cristo de que Jesus Cristo estava expulsando demônios, não em nome de Deus, mas que Jesus Cristo estava expulsando demônio em nome de Beelzebul. Olha que mentira! Olha só que mentira! Jesus Cristo expulsou o demônio, pegou os demônios e mandou os demônios ir para os porcos, e os porcos caíram o precipício abaixo. Alguém vendo Jesus Cristo expulsando o demônio, chegou e disse assim: eu estava lá, eu vi, ele estava dizendo, em nome de Beelzebul, sai agora os demônios. Então os fariseus chegaram a criar uma notícia falsa, dizendo que Jesus Cristo expulsava os demônios das pessoas em nome de outro demônio, que era Beelzebul. Tudo isso para prejudicar o ministério de Jesus. Dessa forma, eles tramavam para derrubar Jesus, para destruir Jesus, mas claro que eles não conseguiram, porque o projeto de Jesus ele foi totalmente
executado até ao ponto da cruz, que tudo fazia parte do plano de salvação do nosso Senhor. E mais, nós podemos ver outros episódios de fake news após a ressurreição de Jesus, quando Jesus diz para as mulheres: olha, eu estou vivo, eu ressuscitei, vão, pregue as boas novas, dizem, Cristo ressuscitou. Quando elas começaram a dizer, olha, Jesus Cristo ressuscitou, os líderes religiosos, os fariseus ouviram: olha, tem umas mulheres que estão dizendo que Jesus Cristo ressuscitou. Sabe o que eles fizeram? Eles inventaram uma notícia falsa. Espalhem, os fariseus, espalhem notícias dizendo que Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, foram de noite lá no túmulo de Jesus e furtaram o corpo de Jesus. Está lá no livro de Mateus 28:13, está escrito assim: vocês devem declarar o seguinte, os fariseus dizendo: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto as demais pessoas estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós inventaremos uma explicação e livraremos vocês de qualquer problema. Ou seja, eles inventaram uma notícia falsa, dizendo que os discípulos de Jesus tinham ido no túmulo de noite, enquanto todos dormiam, tiraram o corpo de Jesus e inventaram que Jesus tinha ressuscitado. Quando a notícia chegasse ao governador, eles iam livrar a cabeça dos mentirosos, né? Iam ali inventar uma explicação, uma desculpa para que o governador não executasse aqueles mentirosos. Isso sempre existiu, notícias falsas, mentiras para destruir as pessoas, para destruir a obra de Deus, para destruir as pessoas boas, as pessoas que vivem da verdade. Por isso nós precisamos combater a fake news, porque fake news é pecado. Infelizmente, tem sido muito comum vermos cristãos espalhando boatos, informações falsas. Nós vemos muitos cristãos, infelizmente, muitos cristãos de forma inocente, de forma ali meio que automática. Você vê uma notícia, aí você, meu Deus, que absurdo, vou compartilhar. Não é assim? A gente às vezes compartilha alguma coisa mesmo de forma inocente. Infelizmente isso acontece com muitos cristãos, e nós precisamos abrir os nossos olhos para evitar esse espalhamento de notícias falsas na internet, porque se nós espalharmos uma notícia e ela não for verdadeira, nós estamos prejudicando alguém, prejudicando alguma empresa, prejudicando alguma associação, e precisamos tomar cuidado em relação a isso. Muitas vezes pessoas fazem isso com boas intenções, muitas vezes com boas intenções, e se preocupando de fato com a vida das pessoas, se preocupando com o que está acontecendo. Um exemplo pode acontecer de alguém compartilhar: olha, esse homem está passando nas portas das casas, inventando que é um funcionário público da saúde, e ele está roubando. E aí alguém posta a foto, e a gente, na inocência, meu Deus, que absurdo, precisamos espalhar isso para que as pessoas estejam em alerta. E às vezes a gente acaba espalhando, e na verdade pode ser um catador de latinha, pode ser um vendedor, pode ser uma pessoa que não faz isso. Alguém pegou a foto dessa pessoa e compartilhou, e às vezes a pessoa não faz isso de verdade. E às vezes nós, com a boa intenção de avisar as outras pessoas que há alguém nas casas dizendo que trabalha na saúde, mas ele quer na verdade roubar, a gente compartilha, e acaba
que não é uma verdade e acabamos prejudicando essa pessoa. Precisamos filtrar o que nós compartilhamos. Precisamos observar, ir atrás da história, perguntar para quem compartilhou. Fulano, você compartilhou essa publicação comigo, me dá mais informação. Quem é essa pessoa, onde ela mora, você viu isso de quem? Ou você só compartilhou também? Porque às vezes a pessoa só compartilha, né? E nós precisamos, à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus, combater esse tipo de desinformação, esse tipo de fake news que acaba destruindo vidas, acaba prejudicando pessoas. Veja só o que a Palavra de Deus diz no livro de Provérbios 6, 16, 19. 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a sua alma abomina. O texto já começa pesado. 6 aborrece a Deus, mas a 7ª, meu irmão, a 7ª a alma de Deus abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa. Olha só, a língua mentirosa abomina, né? É abominável aos olhos de Deus a mentira, a língua mentirosa. Provérbios 6,16. No livro de Efésios 4:25 diz também: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E o livro de Colossenses, que é o texto-chave que nós lemos no início: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E o texto, né, mais conhecido de todos, que é João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero concluir essa mensagem falando que, por causa deste tema que tem sido discutido demais no meio da nossa sociedade, as fake news, por causa disso, ontem foi aprovado no Senado uma lei que limita os compartilhamentos, que limita as informações na internet. Ou seja, por causa da fake news, por causa das publicações mentirosas, eu entendo, meu modo de ver, nós estamos sendo prejudicados, porque nós teremos a nossa privacidade na internet, nós teremos a nossa privacidade mostrada para os órgãos públicos, para os órgãos de fiscalização. Tudo que a gente fizer na internet será fiscalizado, e isso vai gerar um problema. Por causa de pessoas que criaram fake news, pessoas boas serão agora monitoradas. Tem até um discurso que querem pegar o RG, o CPF da pessoa, o comprovante de endereço da pessoa, saber onde a pessoa mora. Se você compartilhar alguma coisa e desagradar o governo, desagradar alguém, aí eles vão ter lá o seu endereço, vão ter o seu CPF, vão ter o seu RG, e isso é um problema. Por causa de gente mentirosa atrás, que criou e compartilhou fake news, todos os brasileiros serão prejudicados com essa nova lei. É minha opinião, eu acho que nós seremos prejudicados com essa nova lei, porque essa lei está passando por cima de um artigo importantíssimo da nossa Constituição Federal, que é a liberdade de expressão. Não sei se vocês perceberam, mas há um discurso muito grande de que pessoas que têm a sua liberdade de expressão, que falavam o que queriam na internet, estão sendo presas,
estão tomando os computadores, estão invadindo as suas casas, né, por causa do que a pessoa fala, porque a pessoa fala de alguma figura política, de algum órgão público, e essas pessoas estão tomando, né, a liberdade de expressão dessas pessoas, e isso acaba prejudicando todos os brasileiros. E essa lei veio para justamente limitar o compartilhamento, limitar o acesso à informação. Nós precisamos combater as fake news, precisamos lutar contra a mentira, sim, porque a mentira ela destrói vidas. Antes de compartilharmos alguma coisa, precisamos pensar o que nós estamos compartilhando. Isso é realmente verdade? Estarei edificando alguém com esse compartilhamento? Estarei edificando, compartilhando o reino de Deus através dessa mensagem, através dessa informação? Precisamos analisar o que nós publicamos, o que nós compartilhamos. Precisamos analisar se é verdade, se é mentira, se vai abençoar, se vai edificar, ou se vai destruir, se vai amaldiçoar, se vai prejudicar alguém. Porque nós cristãos temos um compromisso, sim, um compromisso de compartilhar a verdade. Não podemos ajudar o inimigo a compartilhar mentira, mas precisamos estar com Deus, compartilhando a verdade, assim como João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós louvamos a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor, porque o Senhor é a nossa base. A palavra do Senhor é a nossa base. A palavra do Senhor é a verdade, e essa verdade nos ensina, nos instrui a fazer o que é certo. Não podemos seguir o mundo, não podemos seguir as informações do mundo, não podemos ouvir tudo o que dizem, tudo o que empurram a nossa goela abaixo. Precisamos tomar cuidado com o que é publicado nas nossas redes sociais, mas também precisamos tomar cuidado com os meios de comunicações tradicionais, com os jornais. Precisamos tomar cuidado com os jornais que estão muitas vezes deixando de ser imparcial para compartilhar informações de interesse próprio, às vezes faltando com a verdade, às vezes omitindo uma informação que ajudaria a entender o contexto daquela notícia. E muitas vezes, de cara limpa, muitos jornais têm trazido notícias falsas, e isso é um problema. Olha, eu não puxo o lado, não quero dizer aqui, mas eu vi uma notícia que eu fiquei assim pensando: meu Deus, isso é uma fake news. O Fantástico uma vez compartilhou, esses dias atrás, uma mega operação para prender extremistas, né, que estão querendo destruir o STF. E aí eu vendo aquela notícia, eu disse: eita, vamos pegar esses caras, agora o negócio vai. Pensando que era um negócio certo, pensando que lá tinha criminoso, que tinha bandido. Aí eu assistindo, aí eu vi lá 50 policial armado, o helicóptero voando, né? E aí o câmera correndo, e aquela tensão parecendo um filme de guerra, né? E aí eles chegaram na porta e começaram a derrubar a porta. Pá, polícia, pega. Aí quando entraram na casa, eu digo: pegaram os bandidos. Lá vai ter metralhadora, vai ter canhão, vai ter míssil, lá vai ter 38, lá vai ter tudo. Aí quando eles entram dentro da casa, o que tem lá? Um casal de velhinho que estavam lá na chácara deles, descansando, esperando o pessoal para fazer um churrasco. E tinha lá umas bandeirinhas do Brasil, umas camisas amarelas e uns foguetinhos daqueles que a gente solta para cima, né? E uma faquinha que a mulher disse, a velhinha, a senhora lá, disse que aquela faquinha, né, era para ela cortar o pão para comer.
É cortar o pão, passar sua manteiguinha, cortar seu queijo e colocar dentro. Que encontraram artefatos, né, de fogos, e encontraram um facão. E eu digo, meu Deus, que absurdo é esse? Que mentira é essa que estão compartilhando aqui na TV? Eu disse, isso é uma fake news, isso é uma mentira. Precisamos tomar cuidado com o que é compartilhado na internet, sim, mas também precisamos tomar cuidado com o que é compartilhado na televisão, nos jornais. Eu não falo isso só da Globo, mas do SBT, da Band, da Record, de qualquer jornal que for. Até aquele jornal que tem os evangélicos, TV Hit. Você precisa analisar qualquer informação que tem ali, analise, veja direitinho o contexto, para saber se aquilo realmente é verdade, ou se aquilo é um exagero, se estão faltando com a verdade. Porque nós cristãos, nós precisamos compartilhar a verdade. Nós precisamos entender a verdade, viver a verdade, porque a verdade, ela faz parte da nossa vida. E eu concluo mais uma vez com o texto de Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador.